Boa noite, oficialmente, futuros UERJianos e UERJianas. Super Prof também na área para a gente começar mais uma aulinha sobre o cortiço, nossa aula 5, hein, galera? Quero aproveitar para falar com vocês que vão fazer, né, essa prova, que vocês aí tenham bastante atenção à aula de hoje, porque essa aula de hoje vai ser meio que uma aula de continuação da aula que eu dei na semana passada, com um importante tópico, tá? Para quem está acompanhando as aulas anteriores que eu já dei sobre o cortiço, eu tenho seguido ali uma ordem, né, do edital da prova. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá no edital, Vestibular UERJ 2027, segundo exame de qualificação. E a cada aula eu venho trazendo um tópico que está lá no edital. E a aula da semana passada, a gente falou bastante sobre os personagens, né? Eu fiz até um mapa mental bem bonitinho ali com a IA, né? Que eu falo para vocês que a IA é para ser usada de forma inteligente, para fazer a gente visualizar conteúdos, né? Comprimir informações. Então, foi uma aula bem bacana, porque vocês visualizaram, né, ali de uma ordem os personagens, a imagem de cada um deles, e foi muito produtiva pela participação do chat. Agora, a gente vai fazer uma continuação e eu vou dar início ao primeiro tema da parte lá do edital da prova, que fica embaixo assim, que é o eixo literatura e sociedade, tá? Então, eu tenho falado bastante dos conteúdos gramaticais, mas agora, hoje, nós vamos falar especificamente do conteúdo de literatura e que, no meu ponto de vista, é um dos principais. Porque quem, por exemplo, conhece a banca da UERJ, sabe que a banca não é nem um pouco gramatiqueira, né? Não é aquela banca que fica ali pensando em gramática, em oração subordinada, coordenada, oração reduzida, né? A gente não tem esse tipo de conteúdo na UERJ. A UERJ é conhecida por ser uma prova de interpretação com muito conteúdo de intertextualidade, né? Você tem um livro e você tem ali ideias sobre o livro, interpretação sobre o livro, você tem construção da narrativa, né, gênero textual, tipo textual, e a gente já falou sobre isso, eu vou voltar numa próxima aula também, numa aula de revisão, mas hoje a gente vai falar de um tópico muito, muito importante, que é esse tópico aqui, ó. Como que a gente vai, né, nos objetivos da aula de hoje, relacionar a nossa obra literária escolhida esse ano, né, que é o Cortiço, juntamente com o contexto histórico. Então, a galera que é de história fica ligadaça, tá? Porque vai ser muito importante atrelar o conteúdo de história hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi o naturalismo, tá? Então, vamos voltar também um pouquinho à aula de literatura, dialogar com aquilo que a gente entende por teorias científicas que estavam presentes nesse naturalismo, então vou falar um pouquinho dessas teorias. Além disso, a gente vai falar como aquela sociedade que a gente viu os personagens na aula passada, como que esses personagens vão se relacionar dentro da obra e dentro da produção literária. Além disso, vamos falar do espaço, da desigualdade, que é um paralelo com a sociedade hoje, contemporânea, e aí você que é estudante da UERJ tem que ficar ligado, porque a UERJ vai traçar muitos paralelos, e a gente vai perceber que essa obra ela não está ali de enfeite, ela serve para denunciar problemas sociais já conhecidos por nós, mas, sobretudo, fazer uma relação com o passado, né? Até porque nós sabemos que essa obra não foi escrita agora, então a gente tem que lembrar, como eu falei na outra aula, né, sobre a ideia do anacronismo, pensar com a nossa cabecinha de 2026, a gente não pode pensar como era a cabecinha da galera do século XIX, e a gente vai entender esse contexto todo de produção, relacionando também a possíveis manifestações artísticas, a possíveis manifestações culturais, como que a gente pode trabalhar, por exemplo, a intertextualidade, que é um conteúdo lá da gramática, interpretar de forma bem ampla, né, esteticamente, essa sociedade, tá bom? Então, vai ser uma aula muito produtiva, uma aula para você que está, assim, perdido, está há muito tempo sem ver literatura, ou na sua escola não tem aula de literatura direito, você vai se localizar nesse tempo no espaço,
porque é muito importante que você entenda isso. Eu ainda separei um videozinho para a gente ver aqui e comentar. Então, eu quero preparar vocês para a nossa aula interpretativa, mas uma aula também que a gente possa fazer essa troca, tá? Aqui no chat. Então, pode falar comigo no chat. Se precisar falar, pode levantar a mãozinha aí, né? Que eu permito abrir o microfone e vocês podem fazer trocas. Então, aqui no Meet a gente tem essa possibilidade. E vai ser muito boa a aula. Além de tudo isso, como vocês sabem, sempre ao final da nossa aulinha, depois de uma interpretação bem realizada, a gente tem 10 questõezinhas aí para resolver de acordo com o conteúdo da aula de hoje. E lembrando, para não ficar desesperado, sair correndo para pedir material, porque todo o material já foi enviado para a Thalita, foi enviado para a Thaís, e elas vão passar para vocês no grupo ao final da aula. Mas por que eu não estou passando material hoje? Porque eu sempre sei, né, que tem aqueles apressadinhos que querem olhar tudo e depois saem da aula e não participam. Então, assim, o slide, vocês sabem muito bem que ele é só um referencial para o professor, né? O que importa é o que nós falamos aqui, o que nós trocamos no chat, porque isso sim faz a aula ser produtiva. O material é só um tópico, né? O que o professor está falando é que é a produção da aula, né? Então, participem da aula, porque essa aula se torna muito mais legal quando vocês fazem esse processo de participação. Antes de falar, né, do conteúdo, eu queria lembrá-los, tá? Que nessa sexta-feira, que eu não sei que dia vai ser, deixa eu ver aqui, dia 21, tá? Do 8. Nossa, o ano tá correndo, né, gente? 21/8. Eu combinei com a galera que estava na minha aula de redação na sexta-feira passada que vocês vão poder produzir um parágrafo de introdução naquele meu modelo que eu passei na aula 2 de redação. Se você não assistiu, vai lá assistir a aula 2, o material da aula 2. Você vai produzir uma introdução com o tema que eu dei de treino, tá? Parte A, parte B. E eu vou ler para quem escrever na hora ali do nosso chat, iniciando a aula, e comentar para tirar dúvidas. Então, mas eu vou dedicar essa sexta-feira, né, um primeiro momento de troca. Eu não vou ficar focada somente em falar o conteúdo da aula. Eu vou deixar vocês participarem. Então, eu não vou receber nada antes, tá? Vai ser no ao vivo e a cores. Eu vou fazer comentários de vocês na aula de redação ao vivo, tá? É aquele famoso quem sabe faz ao vivo. Então, quem não assistiu a aula de sexta-feira, já está lá no YouTube, vai lá e assiste para entender a minha proposta, o que eu falei para vocês, e a gente treinar. E o segundo recadinho é o seguinte: vamos participar da aula de redação. Eu sempre olho o chat, né? Vejo quem está falando comigo, vejo quem está na chamada, né? Participando, trocando, comentando. Eu não sou uma professora que gosta de ficar falando o tempo inteiro, toda hora, sem deixar vocês se pronunciarem, né? Então, eu quero que vocês façam isso. E eu estou sentindo que há uma baixa na aula de redação. E essa baixa, eu não sei se deve ao fato de que muitos de vocês vão fazer o segundo EQ, e aí por isso que vocês estão focados no segundo EQ e estão deixando a redação de lado. Mas eu quero falar o seguinte: um bom estudante tem que se organizar para caber tudo dentro da mesma semana, né? Então, na segunda-feira, esteja aqui comigo para a gente falar sobre o curtiço. A gente vai trocar, vai tirar dúvida, né? Quero participação. Mas na sexta-feira, você também precisa estar na aula de redação. Porque se você não estiver na aula de redação, o que acontece? Você vai ficar para trás das polêmicas, dos eixos temáticos, porque o livro Bem Amado, que é o livro da redação, é um livro que, embora bem curtinho, bem pequenininho, ele é um livro muito denso e com muitas problemáticas sociais, que vão se diferenciar muito dessas problemáticas que nós vamos falar hoje. Então, você precisa separar isso, tá? O que eu indico para você? Pega um caderninho, né, e faz igual na escola, separa ali 2 matérias, né? Uma matéria de português e outra de matemática. Separa um caderninho para você ter toda segunda-feira o curtiço
e outro caderninho para você ter toda sexta-feira a redação com o bem amado, tá? Não deixa para ficar focado só no segundo exame, e aí você foca no segundo exame, quando você vai ver, você vai ter, tipo, 2 meses para poder correr atrás do prejuízo, né? Porque a prova de redação, ela define vaga. Principalmente a galera, né, que vai querer medicina, direito, engenharias, RI, que são cursos muito concorridos, né? Então, tenta participar. Eu sei que o professor William colocou ali, tem 2 matérias no mesmo horário, mas quem puder dividir ali o horário, por exemplo, eu não sei se a Andressa está aqui, mas a Andressa sempre faz assim, ela assiste um primeiro tempo lá e vem para a redação, né? É bem complicado, mas tentem se dividir para que a gente possa ter essa troca também, porque senão você vai ficar para trás. Eu não vou ficar repetindo coisas que eu já falei, né, nas aulas anteriores. Eu sei que é complicado, mas essa é a nossa vida de estudante. Eu também estou nessa, tá, gente? Antes de começar a aula aqui, eu estava fazendo um projeto de monografia do mestrado para uma matéria, eu acabo aqui, entro em outra matéria, já tenho que ler um texto para amanhã. Então, assim, eu também faço isso. E se não for meu caderninho com as minhas anotações, eu me embanando todinha. Eu emendo uma coisa na outra e é complicado, tá bom? Então, vamos tentar, né, nos dividir aí e participar dessa aula de redação, porque a baixa, né, tá muito grande. Eu me lembro que a gente começou com 150 e pouco, Thalita que deve saber mais ou menos os dados, mas era mais de 100 e pouco, era muita gente. E aí agora nós estamos tendo uma média de 60 alunos, 65 alunos, né? Embora a quantidade de visualizações do vídeo aumente no final da aula, eu sinto que a participação simultânea está menor, por exemplo, do que a aula de história. Então, o que está acontecendo? Porque redação é para todas as matérias. Eram para ter bastante pessoas. Então, a gente está com uma baixa muito grande e eu preciso que vocês participem. Por quê? Porque a redação são para todos os cursos, tá bom? Então, tentem se dividir para vocês não ficarem perdidos ali no livro, tá? Mas bora que bora, vamos que vamos, e vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá? Vamos lá. Então, falando de contexto de literatura e sociedade, que é o tema da nossa aula de hoje, eu não posso dizer para vocês que basta você pensar, né, quando que o livro foi escrito, qual é a época, o que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Isso não basta, tá? Quando a UERJ coloca lá no edital da prova eixo literatura e sociedade, ela está dizendo o seguinte, ó, associem essa obra literária a todos os percursos, né, da sociedade. Então, a gente precisa fazer essa ideia ser associada. Não existe uma divisão, assim, somente histórica, ou somente social, somente filosófica, não. É um eixo que é muito grande. Então, literatura e sociedade, não basta você entender sobre dados específicos, porque a UERJ não vai te cobrar de forma alguma esse tipo de conteúdo. Ah, em que ano o livro Cortiço foi escrito? Quem que escreveu? Esse tipo de pergunta não cai. Isso é intrínseco, você tem que saber e ponto e acabou, tá bom? Então, a literatura, que é esse eixo tão importante dentro do edital, e no meu ponto de vista, se não é o mais, é um dos mais importantes, a gente precisa entender que a literatura e a sociedade, né, esse eixo literatura, ele não nasce do nada, no vácuo da existência humana, né? Toda literatura, ela é produzida em um contexto histórico. Tanto é que é muito... Eu sempre faço, quando eu faço um paralelo com os meus alunos na aula de literatura, eu gosto sempre de mencionar uma situação muito específica, né? Porque eu cheguei a conhecer a minha bisavó, criança, né? Ela morreu logo em seguida. Mas ela nasceu, gente, em 1903. 31 de dezembro de 1903. A minha avó, minha bisavó, aliás, ela contava para minha avó, que por sua vez contou para minha mãe, que por sua vez contou para mim, né? Então, geracional. Ela contava, né, sobre fatos históricos da visão dela. Por exemplo, não tinha televisão em casa, mas tinha rádio. A rádio era como se fosse a internet. E a minha bisavó
falava com muita, assim, preocupação e muita angústia, por exemplo, sobre o afundamento do Titanic. Foi algo que marcou tanto a infância dela, né? Que eu acho que foi por volta de 1911 ou 1909, uma coisa assim. Depois, quem tiver essa informação correta, me fala. Mas ela era criança, mas aquilo marcou, né? E aí ela sempre falava daquele sentimento de criança para a filha dela, né, que é a minha avó, de forma muito ferrenha, sabe? Aquilo marcou. E aí vocês imaginam só se a minha bisavó, porventura, ficasse viva até, sei lá, os 10 anos, né? E aí ela morreu com 100 e alguma coisa. Eu falasse para ela assim, ô Bisa, em 2026 vai ter aviões que percorrem mais de 800 quilômetros por hora e chegam do outro lado do oceano em menos de 9 horas. Ela ia falar assim, que isso? Que isso? Né? Que coisa bizarra é essa? Isso é do capiroto, queima-se, bruxa. Né? No mínimo, ela ia ficar totalmente descontextualizada. Então, obrigada, tá? 1912, o Titanic afundou. Eu sempre dou esse exemplo porque o início do século XX foi um ano com muitos avanços tecnológicos, muitos avanços científicos. Se não me falha a memória, também teve um avião que ele rodou aqui no Rio de Janeiro. Ele era super barulhento. Bota para mim, alguém que puder pesquisar. É um avião supersônico. Eu não me lembro o ano que esse avião, mas era 50 e pouco, 60 e pouco. E ele foi proibido de voar por conta do barulho que ele fazia, que era tamanho, mas ele era um avião supersônico. Ele furava a questão da velocidade do ar, da luz, uma parada assim física, que eu não sou boa. Se alguém puder me ajudar, me contextualiza. Mas esse avião supersônico, né, que era bizarro, assim, até eu, em 2026, quando vejo falar sobre esse avião, acho uma coisa do outro mundo, porque se a gente for parar para pensar na história, na primeira metade do século XX, essas coisas nem sonhavam existir. As pessoas andavam de carroça, de cavalo, bicicleta, né? Então, assim, não tinha carro, nem todo mundo tinha carro. Hoje em dia, qualquer um tem carro. Qualquer um tem uma moto, uma bicicletinha elétrica. Então, isso para a gente é absolutamente normal. Obrigado, tá me dando as datas aqui. 1976, né? Como é que era o nome desse avião mesmo? Esse avião supersônico? Esqueci o nome dele. Tem um nome, um avião supersônico. Esqueci. Tá na ponta da língua, mas não sai. Se vocês acharem, coloca no chat aí. Então, assim, quando eu falo desses elementos que acabam ultrapassando as gerações, eu falo isso para localizar vocês dentro de uma estrutura de sociedade. Então, quando eu penso, obrigada, Sara, concorde, isso aí. A Sara não, Pulga, que eu não sei o nome, podia botar o nome, por favor, colocou assim, há 50 anos, o Rio de Janeiro recebeu o primeiro voo comercial do Supersônico Concorde. O Brasil foi um dos destinos inaugurais do jato, em uma operação marcada por simbolismo e limitações técnicas. Obrigada, Maria Fernanda. Valeu pela contribuição. O Concorde é um exemplo de como a gente vivenciou coisas muito diferentes em épocas diferentes. Tami, mas por que você está trazendo esses exemplos para a gente? Porque eu quero mostrar para vocês que todo escritor ele escreve dentro do seu tempo. Né? Ele pode, inclusive, fazer... E aí eu vou mostrar para vocês, talvez vocês não saibam disso, né? Sobre a Luiz de Azevedo. Mas, assim, normalmente, os escritores, eles escrevem dentro de um contexto social. Então, um contexto que, às vezes, pode ser de representação, pode ser um contexto de repressão, mas aquele autor, ele vai escrever olhando para o que ele está vivendo. Né? Existe uma obra que eu gosto muito, e eu sempre indico para vocês, já falei nas aulas de literatura, que é a obra... Eu sempre trabalho no 9º ano essa obra, que é a obra 1984, do George Orwell, né? Que é o pseudônimo de Eric Blair. Esse cara, ele viveu
para escrever esse livro, primeiro ele foi fantástico, né? Não podemos tirar o mérito de que ele, de fato, estava à frente do seu tempo. Tipo Margaret Atwood, que escreveu o Conto da Aia em 1985, e parece que a gente está vivendo hoje o Conto da Aia, como se fosse uma premonição, né? Tem gente que tem essa capacidade. O George Orwell, por exemplo, ele escreve em 1984 que o nome, né, do livro 1984, ele escreveu, aí troca o 8 pelo 4, vira 48. Então, ele escreveu em 1948, pensando no futuro próximo, que seria 1984. Por isso que o nome do livro é 1984. Mas o livro 1984 foi escrito em 1948. E se você volta a 1948, você percebe que o grande irmão que ele menciona, as câmeras, a polícia do pensamento, tudo que o Eric Blair, né, que é o pseudônimo de George Orwell, escreve naquela obra, é uma espécie de visão sobre aquilo que ele estava vivendo, que era o seu contexto histórico, um contexto de repressão, um contexto de Segunda Guerra, um contexto de várias guerrilhas internas, um contexto de muita dureza, um contexto que, enfim, explica a criação de 1984. Claro, que de forma muito mais brilhante. Mas, então, a literatura e a sociedade é isso, tá? Você falar da obra literária é você automaticamente pensar num produto de uma época. É automaticamente você voltar nessa história, naquele momento, para poder construir uma narrativa estética, ficcional ou não, mas que se desenvolva a partir dos valores sociais da época, tá? Então, o diálogo entre os discursos não estão soltos nas narrativas. Eles formulam uma ideia que era da época, tá? George Orwell não é o nome do autor? Não, ele se chama Eric Blair. E o George Orwell, né, que é o Eric Blair, justamente, Sara, ele coloca esse pseudônimo, né, de George Orwell para não ser identificado, porque ele luta, né, em várias guerrilhas pelo país dele. Então, há um momento de tensão muito grande naquela narrativa, naquele contexto histórico, e por isso é que a gente, quando vai estudar uma obra, a gente tem que entender sobre o autor, né, sobre o contexto em que ele vivia. Eu não me lembro agora qual era o país que ele pertencia. Se alguém puder pesquisar, coloca aí para mim, por favor. Mas era um desses países aí do leste europeu, e aí, se vocês pesquisarem brevemente a biografia dele, é isso que vai acontecer, tá? Giovana, o tema da nossa aula hoje é literatura e sociedade, tá? Eu estou trazendo para vocês algumas referências de sociedade e de contexto histórico para a gente entender o cortiço, tá? Então, tudo isso que eu estou dando aqui são exemplos para chegar no cortiço. E para vocês entenderem, é claro, né, que esse contexto histórico ele não está isolado do autor. E aí, olha, a surpresa de muita gente de não saber, por exemplo, que o George Orwell não era George Orwell, era Eric Blair, tá? Então, se a gente for pesquisar um pouquinho da história dele, né, saber... Ele fugiu de várias coisas, ele lutou, combateu, ele literalmente foi para a guerra, né? Ele não só era um cara de escrever, ele realmente ia a fundo. Então, assim, depois façam uma pesquisa sobre o George Orwell / Eric Blair, e vocês vão gostar muito dessa narrativa. E eu gosto demais, demais, demais de todas as obras dele. A primeira obra que eu tive contato do George Orwell, né, foi A Revolução dos Bichos. E essa obra também me marcou super, assim, porque eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu sinceramente não tinha entendido, assim, inicialmente a narrativa. Aí é que eu parti para a ideia de literatura e sociedade. Eu fui ler o contexto, fui ler a ideia, né, da obra. Aí depois que quando começou a narrativa, eu falei, agora faz sentido. Entendem? Então, assim, também é um dos meus favoritos, Júlia. Eu amo todas as obras dele, mas 1984 e A Revolução dos Bichos, para mim, é uma obra que, na escola, meus alunos de 9º ano já sabem que eu, com certeza, vou trabalhar junto com o Diário de Anne Frank,
né? Sempre procuro um professor de história para colar, ser amiga ali, fazer parceria de feira literária, evento de café literário, de diálogo, adoro essas coisas, porque eu acho que é uma obra que é muito atemporal. São obras atemporais, né? Não tem como a gente dizer assim, foi escrita lá no século XX, acabou e não faz mais sentido. Cara, dá para você usar na redação do Enem, dá para você usar na redação da UERJ, dá para você usar onde você quiser, porque é tão atual que, assim, eu não tenho... Para mim, é uma das melhores literaturas e histórias para poder participar e passar para os alunos também. Eu tenho, Sara, várias edições de A Revolução dos Bichos. Eu tenho quadrinhos, eu tenho formato de teatro, eu tenho várias edições diferentes e estou sempre aceitando. Já vi o filme, já passei filme na escola. Então, assim, tem uma edição diferente dessa história, eu compro, porque eu acho que é fantástica, tá? Então, assim, basicamente nisso, a gente já pega um gancho para uma fórmula para a gente interpretar o Cortiço, tá? O Cortiço é um livro que pertence, né, a uma sociedade construída em cima de muitos problemas sociais, que a gente vai falar agora. O autor, ele não está à parte disso, ele está dentro desse contexto. Então, a sua obra, né, é indiciada, digamos assim, por esse contexto. E com isso, a gente, como leitor, vai produzir uma nova leitura, tá? Sobre essas temáticas, porque são muitas, tá? Não tem como eu dizer para vocês aqui quantas são, não. Até tem um slidezinho que vai ter isso aí. Mas é isso, tá? E, gente, a minha casa é uma biblioteca. Até o meu filho de 5 anos, ele tem a biblioteca dele. Ele deve ter para mais de 50 livros, ele só tem 5 anos. Porque aqui em casa somos 2 professores, né? Meu marido, que é professor de história, e eu, que sou professora de literatura. Então, já sabe que o rolê da nossa família é Bienal, Flim, museu, a gente ama. E sempre que a gente vai num desses eventos, é uma cacetada de livro que a gente traz para casa. A gente gosta muito, muito, muito. Inclusive, eu preciso arrumar minha estante que está Amazônia. Mas eu sou muito do papel, né? Eu preciso ver. Só do Cortiço, eu acho que eu tenho 4 ou 5 edições. Depois eu vou fazer uma foto e postar para vocês. Eu amo o Cortiço. Então, é uma obra que eu já li lá desde os meus 16 anos. E eu gosto muito, 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 muito mesmo do Cortiço. Então, falar do Cortiço, para mim, é alegria total. E que bom que vocês também curtem, porque... eu mostrei para vocês na primeira aula, né? Eu tenho algumas edições, mas eu acho que eu tenho mais uma, sabia, Maria? Eu acho que eu tenho mais uma edição, que depois eu achei no meu acervo ali. Fora de PDF. Que, inclusive, na hora que eu fui fazer as questões hoje, eu usei um outro PDF e aí eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu não passei esse PDF para eles, que é uma edição especial da Câmara dos Deputados de Brasília. Depois eu vou passar para a Thalita essa edição, e aí, se vocês quiserem, vocês usam ela também, que é muito boazinha essa edição. Eu acho que essa eu não passei para vocês. Mas depois eu vou ver se eu passei ou não, porque é tanta edição que eu já me perdi. Mas, vamos lá. O contexto de produção do Cortiço, tá? 1890. Então, 1890 é um ano que você precisa decorar, sim. Mas decorar no sentido mais importante do decorar, tá? É entender. E eu quero que, nesse momento, você observe esses tópicos que estão no slide, ó. Abolição da escravidão, proclamação da República, publicação do Cortiço, Rio de Janeiro, capital da República, crescimento urbano, expansão do trabalho assalariado, desigualdades sociais, presença da população negra recém-liberta, imigração de gente pobre, tá? Isso é importante, que não é imigração de gente rica, e formação de moradias coletivas, tá? Então, olha o que um ano pode fazer na nossa vida. A gente tem um ano com muitas complexidades. E aí, eu queria que vocês focassem comigo rapidinho, tá? Eu vou passar um trechinho, um bem pequenininho de um vídeo para mostrar para vocês, tá? O que esse ano de 1890 representou nesse sentido aqui do Rio de Janeiro, capital da República, tá?
Isso é muito importante. Então, não saiam da live. Olha aqui que eu vou passar para vocês, tá? E a gente vai ouvir rapidinho juntos. Estão ouvindo? Vendo o vídeo? Eu vou tentar abrir aqui. Coloquem para mim se vocês estão vendo. Então, vou pular o comercial. Professora, o vídeo está sem som. Será que não tem como dar uma olhadinha aí? Oi? Tá sem áudio? Sim, tá sem áudio. Eita, para mim tava com áudio. Peraí. Aqui tá parecendo que tá com áudio. Vou voltar de novo. Tá saindo ou não? Não? Não, não tá saindo. Se você quiser me mandar o vídeo, eu coloco aqui. Conseguiu ver, Thalita? Oi, eu vou tentar aqui. Só um Tá, minutinho. Se quiser dar tá bom. continuidade na aula, e aí quando estiver pronto eu aviso, Tá tá? bom. Então, beleza. Deixa eu abrir minha câmera de novo aqui. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Eu não sei se algum de vocês já viram, mas esse vídeo é importante porque vocês vão visualizar, tá? O cabeça de porco, que faz parte desse item aqui, ó, Rio de Janeiro, capital da República, tá? Esse item é muito importante você entender, porque a gente. Lembra que no início da aula eu falei sobre intertextualidade? Que eu falo sempre sobre alguma coisa que pode vir de fora para complementar uma ideia. Para complementar uma ideia, deixa eu ver aqui, aceitar na chamada. Deixa eu ver aqui como é que faz. Mas não tem ninguém para acessar aqui, não. Não, não que eu saiba. Pode enviar de novo? Tem 40 e poucas pessoas aqui. Aí o Meet é tão confuso para mim. Deixa a Thalita voltar, ver se ela consegue colocar. Conseguiu, Thalita? Desculpa, tá, gente? Só porque eu realmente não sei como é que mexe nisso aqui. Consegui sim, eu vou compartilhar a tela, aí você fala se é esse vídeo mesmo, tá bom? Tá. A Sara botou no chat aqui que ela poderia me aceitar na chamada, preciso trocar. Você pode aceitar também? Sim, sim. Então tá. Então pode colocar quando você puder, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar para vocês por que é importante. Esse vídeo, ele é importante porque ele vai dimensionar para vocês aquilo que eu sempre falo de visão, né, sobre a sociedade e a visão do livro também. Porque quando vocês vão observar essa imagem, vocês vão entender o que por exemplo, o Miranda vai falar sobre como é o cortiço, vocês vão entender por que as pessoas tinham nojo, vocês vão entender uma opção de coisa. Então, tudo isso que está acontecendo na obra do Cortiço não é uma cópia do que aconteceu na realidade,
Mas é só para vocês entenderem que o cabeça de porco, ele realmente existiu. Tanto é que essas fotos do vídeo são fotos reais, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui são fotos reais do Rio de Janeiro real de 1893, tá? Então, preste atenção no que vai ser falado no vídeo. Quando eu pedir para parar aí, a Thalita para eu fazer o comentário. Pode colocar, Thalita. Em 26 de janeiro de 1893, a cidade do Rio de Janeiro assistiu à demolição de seu maior cortiço, o Cabeça de Porco. O Cabeça de Porco tinha se tornado o símbolo de tudo aquilo que a elite da época queria extirpar do Rio de Janeiro. Local de moradia de pessoas muito pobres, afro-brasileiros recém-saídos da escravidão e de imigrantes sem condições financeiras, principalmente portugueses. Assim, de acordo com os governantes da época, os cortiços, além da falta de higiene, eram as habitações das chamadas classes perigosas. E sobre isso conversaremos hoje. A proliferação dos cortiços na cidade do Rio de Janeiro se deu a partir de 1850 e 1860 e esteve ligada ao aumento do fluxo de imigrantes portugueses e ao crescimento do número de escravizados alforriados. O Cabeça de Porco foi o mais célebre cortiço carioca do período. Ele tinha esse nome porque havia um grande portal ornamentado com a figura de uma cabeça de porco, algo comum na época. Não há consenso da quantidade de pessoas que viviam nesse cortiço. De acordo com a imprensa da época, havia cerca de 4.000 pessoas morando no Cabeça de Porco. Alguns diziam que havia 2.000 pessoas morando no cortiço. 3 dias antes da demolição, os proprietários do Cabeça de Porco receberam uma intimação da Intendência Municipal para que providenciassem o despejo dos moradores, seguindo da demolição imediata de todas as casinhas. Os proprietários não obedeceram. O prefeito Barata Ribeiro já tinha prometido dar fim no Cabeça de Porco à força. Às 19 horas, uma tropa do 1º Batalhão de Infantaria invadiu a estalagem, proibindo o ingresso e a saída de qualquer pessoa. Várias famílias se recusaram a sair, se retirando quando os escombros começaram a chover sobre suas cabeças. Os moradores imploravam para permanecer no local por mais 24 horas. Os apelos foram inúteis e os moradores se empenharam então em salvar suas camas, cadeiras e outros objetos. Os antigos moradores do Cabeça de Porco pegaram os restos da construção que sobrou e subiram o morro. Uma das proprietárias do Cabeça de Porco era dona de lotes no morro, que ficou conhecido como Morro da Favela, hoje Morro da Providência. Poucos anos mais tarde, em 1897, foi justamente nesse local que se estabeleceram soldados que voltaram da campanha de Canudos. O nome favela tem sua origem na Guerra de Canudos, onde os soldados ficavam num morro assim chamado por estar coberto por uma planta com esse nome. Assim, essas habitações coletivas são consideradas pelos historiadores como a semente da favela. Sua destruição, que ficou conhecida como Bota Abaixo, é considerada o início da favelização do Rio de Janeiro. Como dito, os cortiços eram entendidos na época como o lugar das classes perigosas, sendo os afro-brasileiros os suspeitos preferenciais. Sobre eles recaía o preconceito de classe e o racismo. A decisão de expulsar as classes populares das áreas centrais da cidade, além da ideologia higienista em voga na época, estava associada a uma tentativa de desarticulação da memória recente dos movimentos sociais urbanos, pois, nos cortiços, se escondiam muitos escravizados fugitivos de fazendas. As classes pobres passaram a ser vistas como classes perigosas porque poderiam oferecer problemas para a ordem pública. Elas eram vistas como criminosas. Também, de acordo com a ideologia higienista, os pobres eram doentes e poderiam contagiar as pessoas. Eles acreditavam que as moradias dos pobres eram nocivas à sociedade. Os cortiços, por exemplo, eram entendidos como focos de irradiação de epidemias, além de propagar vícios de todos os tipos.
Uma epidemia de febre amarela em 1850 e outra de cólera em 1855 matou muitas pessoas. Nisso foi criada a Junta Central de Higiene e a Câmara Municipal da Corte passou a discutir medidas destinadas a regulamentar a existência das habitações coletivas. Na época, acreditava-se que a febre amarela era... Obrigada. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Vocês podem depois terminar de assistir, mas eu queria parar nesse momento para poder comentar com vocês algumas coisas, né? E aí, vamos lá, porque é tanta coisa para falar, mas, né, precisamos mostrar aquilo que é mais importante nesse momento. Eu passei esse vídeo agora na aula para a gente poder imaginar e visualizar, porque vocês estão vendo fotos oficiais, né? E quando a gente olha foto, a gente consegue abrir nossa visão e entender muita coisa. Então, quando eu falo para vocês que esse livro ele é cheio de história, a gente pode começar por esse vídeo, né? E um ponto muito, muito, muito importante para a gente comentar é que talvez vocês não saibam, eu vou estar aqui falando uma espécie de... Como é que eu falo? Enfim, estou colocando para vocês algo que vocês não sabiam, né? Como vocês não sabiam do Eric Blair, né? Do George Orwell. O Aloysio de Azevedo, ele não escreveu isso porque ele viu Cabeça de Porco. Ele escreveu o Cortiço antes. E o Cabeça de Porco foi destruído 3 anos depois. Ou seja, o Aloysio de Azevedo foi igual ao George Orwell, quase que uma premonição. Então, a obra O Cortiço, que é uma obra ficcional, na verdade, foi uma premonição do que aconteceria 3 anos na frente. Porque o Cortiço ele foi escrito em 1890. E a demolição do Cabeça de Porco foi em 1893. O prefeito da cidade, na época, se chamava Barata Ribeiro. E com base na teoria eugenista de limpar a cidade, vamos melhorar aqui para a família real portuguesa que está no Brasil, ter uma cidade com gente limpa e organizada, ele fez isso, ele destruiu o Cabeça de Porco. Então, o Cabeça de Porco vai surgir exatamente nesse momento onde a gente tem um processo de abolição da escravidão acabado, mas não totalmente acabado. A gente tem um processo de proclamação da República que aconteceu 1 ano antes da publicação do livro, mas, na real, nada mudou para a sociedade. A gente tem um Rio de Janeiro passando por inúmeras situações problemáticas, né, de organização, de crescimento urbano, de desordem pública. A gente tem desigualdades sociais totalmente gritantes, né, acontecendo, e a presença de uma população muito grande, majoritariamente negra, escravizada, que foi recém-liberta, junto com uma população de imigrantes, sobretudo portugueses, que não tinham muitas condições financeiras e, portanto, também vivenciavam o Cortiço, e o exemplo disso é o Jerônimo, porque, embora ele não seja pobre de Maré de Si, ele não era rico. Tanto é que ele foi morar no Cortiço. Né? Então, a gente tem um monte de situação acontecendo ao mesmo tempo. E se você lê esse livro sem entender esse contexto histórico, tudo para você vai ficar muito confuso. Os personagens na história não vão ter sentido. Então, por isso que, quando eu decidi fazer essa aula, eu falei, eu vou primeiro passar o vídeo para eles entenderem essa estrutura gigantesca social que era o Rio de Janeiro no final do século XIX, início do século XX. Então, o Aloysio de Azevedo, quando ele escreve O Cortiço, ele não era um homem fora do tempo dele. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de 2 fatos, tá? Para quem já leu o livro e sabe do que eu estou falando. Tem uma cena, que agora eu não me lembro qual capítulo que é, mas acho que é uma das partes iniciais, iniciais, que a polícia entra para reprimir, né, os moradores. E a polícia entra de forma muito truculenta, muito violenta.
Tanto é que ateia fogo em alguns lugares do Cortiço. Vocês lembram desse episódio? Quem lembra, põe aqui no chat para mim. Esse episódio, para mim, é quase que uma premonição do que o Barata Ribeiro fez em 93. Porque o que ele faz? Ele manda o primeiro quartel ali do Exército invadir aquela área central, que hoje é o centro ali do Rio de Janeiro. Então, onde você chega ali, por exemplo, onde é a Central do Brasil, aonde que é aquele espaço perto da Candelária, aquele espaço todo ali era tomado de cortiços. Tanto é que logo ali acima, a parte de trás, é onde é hoje o Morro da Providência. E o nome Morro da Providência tem um significado também. Então, aquelas pessoas que estavam ali no Cabeça de Porco, que era como se fosse um Minha Casa Minha Vida quadriplicado. Muitas habitaçõezinhas pequenas e muito insalubres, todas aglomeradas. Então, você destrói de uma forma truculenta, violenta, com repressão policial, casas muito insalubres, muito pobres, né, de pau a pique, queima tudo, os moradores eles saem sem nada. E tem uma foto que eu acho que não apareceu nesse vídeo, mas que vocês podem resgatar na internet, de pessoas carregando tipo como se fossem colchões e subindo o morro com colchões, restos de colchões, né, nas costas, carregando o resto de coisas que tinham ali. Então, quando perguntavam assim, para onde foram os ex-escravizados? Para onde foram os negros, os pobres, os imigrantes? Aí a polícia e as pessoas apontavam, eles subiram o morro, eles estão ali nas favelas. Então, hoje o nome favela, ele recebe esse nome, a gente chama de favela, porque eram nesse morro, né, onde é o Morro da Providência, sobretudo, que tinha aquelas plantas bem rasteiras que nascem nas pedras, né? Aquelas plantinhas rasteiras que nascem nas pedras, aquilo são favelas. E vocês viram no vídeo a origem desse nome. Então, assim, contar a história do Cortiço é contar a história do espaço urbano do Rio de Janeiro. E a gente mora aqui no Rio de Janeiro e a gente não... Às vezes a gente mora no Rio de Janeiro, mas a gente nem conhece a história do nosso próprio estado. Né? A gente não viveu isso. Se você vai à rua, né, no museu, você vai conhecer um pouquinho da história do Rio de Janeiro, você fica surpreso com as coisas que você descobre. E eu sempre falo muito isso nas aulas de literatura, sobretudo, no segundo ano do ensino médio, que é quando a gente narra esse episódio do naturalismo, porque, às vezes, infelizmente, eu tenho alguns alunos que não conseguem entender o conceito, por exemplo, de cotas. E sempre quando eu vou falar de cotas, eu sempre vou trazer para vocês a referência do Cortiço, do Cabeça de Porco. Você pode fazer um raciocínio muito rápido. Eu não sou da matemática, mas é só pensar com muita clareza. Se em 1893, 1900, essas pessoas elas foram expulsas, eu estou falando de, no máximo, estourando aí, umas 6, 7 gerações. Eu falo por mim. Como eu falei para vocês no início dessa aula, a minha bisavó nasceu em 1903. Eu tenho 35 anos. Então, faz a conta. Bisa, vó, minha avó nasceu em 42, 41. Minha mãe nasceu em 66. Eu nasci em 90. Então, eu tenho 4 gerações de 1903 para hoje. 4 gerações. Agora você me diz, como que em 4 gerações eu consigo mudar a história de vida de um povo escravizado que não tinha para onde ir? Não é? Não, aí a gente entra naquela ideia do que é meritocracia. Eu não estou dizendo que a gente não possa sair, melhorar de vida, como é o meu caso, que eu já falei para vocês, sempre narro a história da minha família, né? A minha bisavó, a minha avó vieram de Maceió, Alagoas, vieram para o Rio de Janeiro, tentaram a vida, né? Eu nasci aqui, minha mãe nasceu em Maceió, minha mãe veio para cá criança. Então, a gente pode melhorar de vida, mas isso é uma regra para todo mundo? Não.
É só a gente pensar numa lógica escravocrata de 100 anos. Né? Você pensar que não tem como, em 4, 5, 6 gerações, você mudar a história de todas essas pessoas. É por isso, né, que a gente tem que pensar que, quando você olha, por exemplo, para uma favela, um morro, você não vai ver 90% das pessoas brancas. Embora a gente tenha muita miscigenação já acontecendo no país há muito tempo. Mas você vai ver, majoritariamente, ainda uma população preta. E isso se dá por um processo histórico. Não sou eu que estou falando isso. São historiadores que falam. Esse processo de negritude, de tentativa de sair desse lugar, né, de dificuldade, isso é algo muito recente na história do nosso país. E não só a gente, né? Se você for parar para pensar na história de África, por exemplo, né? Eu tenho 2 países de língua portuguesa que acabaram tendo a sua independência ontem, que é o caso de Angola e Moçambique. Angola e Moçambique foram independentes de Portugal em 1975. A minha mãe já era nascida em 75. Minha mãe já tinha 10, 11 anos. Então, como é que você diz para um país, uma população de Luanda, né, de Moçambique, desses países que sofreram todos esses processos, né, que de 1975 foi ontem, é uma vírgula na história, 1975 foi ontem, que eles vão ser independentes, que eles vão melhorar de vida, que eles vão poder sair dessa pobreza, se o processo de escravização e depois o processo de guerrilha interna e o processo de exploração de trabalho, de pobreza, de desigualdade e miséria continuaram até hoje. Então, a gente tem que pensar isso, né? Que o Cabeça de Porco, assim como o Cortiço do Aloysio de Azevedo, são representações, anota isso aí, tá? O Cortiço de Aloysio de Azevedo, ficcional, e o Cortiço, Cabeça de Porco, que é algo real, são representações de um espaço urbano que foi marcado por uma desigualdade, pobreza, tudo que está no slide aí, ó. Pobreza, trabalho, exploração, imigração, relações raciais, ascensão econômica, disputa por espaço. Então, quando eu falo de O Cortiço para vocês, é entender que o espaço no Aloysio não é apenas um mero cenário. O espaço é um lugar onde as personagens que nós mencionamos na semana passada vai ser interferido por essa realidade. E a obra vai acompanhar um processo que não é apenas histórico, é científico, é filosófico. Então, o Cortiço é a cidade cenário de força social, símbolo de desigualdade que, além do contexto total histórico que eu apresentei, vai também dialogar com outro processo, que é o tema da nossa aula de hoje, que é a literatura com a sociedade. Porque a gente está falando do primeiro ponto. O primeiro ponto é a história. E depois, o segundo ponto, a gente vai entender as outras teorias que estão armazenadas nesse contexto histórico. Deixa eu ver o que vocês botaram no chat. Prof, não me entenda mal, mas o que tem na cabeça de algumas pessoas do Cortiço é que depois elas olham para a favela, naquela época, e falam, nosso problema é resolvido. É isso, tá? Não tem condição, realmente, tá, Sara? A gente não pode dizer que acabou, porque o problema... Aí, se você for para essa prova da UERJ, com esse livro, sem conhecer história, e chegar lá e marcar uma alternativa que o problema foi resolvido e que hoje a gente não tem mais essas questões, você está redondamente enganado. Inclusive, eu fiz um mapinha aí no chat GPT, ficou bonitinho. Botei o que era para ele botar, organizadinho, eu vou mandar para vocês depois. Pega esse mapinha e vai olhando o eixo da aula de hoje, tá? Que está bem bonitinho, bem organizado com desenhozinho. Então, entender o Cortiço como microcosmo do Brasil é entender que o que é microcosmo, tá? É tipo um pequeno mundo, sabe? Um pequeno espaço. É isso. É entender que o Cortiço é uma pequena representação do espaço do Brasil, mas ele representa uma sociedade inteira que foi marcada, sobretudo, por disputas econômicas,
políticas raciais, porque nós estamos falando de um período onde havia, assim, a questão da pele por conta da proclamação da República, mas por conta, sobretudo, do processo de fim de escravidão, tá? Então, uma dica para vocês é, quando aparecer qualquer questão que falar sobre espaço físico, tá? Você vai lembrar que o espaço dessa narrativa não é apenas o espaço, aliás, quase nunca é, tá? Dado algumas ideias, né? Mas esse espaço físico, né, esse cenário do cortiço, ele não é um espaço onde as pessoas moram. Como eu falei na aula passada, o cortiço é um personagem, tá? Tá naquele mapinha bonitinho que eu fiz para vocês. Então, o cortiço, ele vai ser esse centro, né, onde tudo acontece. Tudo acontece. É tipo quando a gente assistia a Malhação, vocês não são dessa época, né? Mas tinha Malhação que era na academia, lá em 90 e pouco, depois Malhação foi para a escola. Quem for das antigas vai lembrar. Quem for millennium vai lembrar disso, né? Tudo acontecia na Malhação, era dentro da academia. Depois que acabou a academia, era dentro da escola. Então, todas as situações possíveis e impossíveis aconteciam dentro do espaço. É isso, o cortiço é a Malhação, tá? Então, tudo acontece lá dentro. Todas as situações são narradas a partir disso. Então, eu acho que vocês têm que lembrar que esse cortiço é um microcosmo, é um pequeno mundo onde tudo acontece. Ingrid, boa pergunta. Podemos dizer que o cortiço é o personagem principal da história? Eu não te diria que é o personagem principal, mas ele é um dos principais. Porque eu falei numa aula, não sei se você estava presente, que me parece que o Aloysio ele dá protagonismo para todas as personagens meio que quase que de igual modo. Em cada momento da narrativa, ele evidencia um personagem, né? Então, acontece, sim, de alguns momentos ser mais a Bertoleza, outros momentos ser mais o João Romão, outros momentos ser mais o Jerônimo, mas o Cortiço, sem dúvida, ele vai estar ali o tempo todo. Então, se a gente puder dizer que ele é principal, eu acredito que sim, né? Mas temos essas etapas, né, para a gente pensar aí, que está associado a outros personagens. Então, vamos lá. Qual movimento estético a gente está falando? Nós vimos agora, nesse primeiro momento da aula, a parte histórica. Então, a parte histórica é o Rio de Janeiro, que passa por inúmeras transformações, que movimenta o tempo inteiro ali o seu espaço, com muitas dificuldades, muitas problemáticas, que envolvem a questão política, a questão de organização social, a questão do desenvolvimento econômico. Então, é um momento muito importante para a história. Mas, para além desse momento histórico, eu tenho um outro momento, que é um outro movimento, que é o movimento naturalista. Então, a gente pode pensar num grande momento, história. Outro grande momento, ciência, tá? Lembra que no início da aula eu estava falando para vocês sobre as experiências que as pessoas vivenciaram na primeira metade do século XX, de transformações bizarras, tipo, não tinha, todo mundo andava de cavalo, depois a gente começou a andar de carro, descobertas elétricas, eletricidade, várias coisas acontecendo? Então, isso é início do século XX. A gente está no final do século XIX. No final do século XIX, para chegar nessas descobertas, Santo Dumont, carro, avião, sei lá o quê, antes desse processo, a gente tem o naturalismo, que é uma estética, é um movimento estético. E esse movimento estético, ele não está apenas na área da ciência, ele está dentro da literatura. Então, o que acontece? Os autores, como eu falei para vocês no início da aula, eles estão envolvidos dentro de um momento histórico. Então, eles vão falar do que eles estão vivendo naquele momento. E nesse momento, o Aloysio de Azevedo é um cara que é filho de professora. Ele tem acesso a informações. Então, ele é um cara estudioso. Ele é um cara observador da sociedade. Pesquisa um pouquinho a história de vida do Aloysio. Então, você vai perceber que ele não é um cara burro. Ele é um cara inteligente, é um cara estudado. E, nesse sentido, ele vai estar próximo ao que está acontecendo naquele momento. É como se fosse...
sei lá, uma nova IA que a gente descobriu recente, que é super moderna. Ele estava sempre ali antenado. E ele estava antenado com o movimento naturalista, que acontece lá na Europa e que depois vem para o Brasil. Esse movimento ele vai fazer com que a gente aproxime a realidade dentro do espaço da literatura por meio da ciência. Então, sim, por exemplo, eu já dei aula de redação com um professor de biologia do meu lado. Sim, a gente dividindo uma sala de aula. Ele falando das teorias científicas, explicando lá a parte científica, biológica, e eu dando a estrutura da redação. E a gente, um super aulão maravilhoso, assim, biologia com redação. E, nesse sentido, o naturalismo vai ser influenciado por essa evolução da ciência. Então, você vai ter, literalmente, pessoas estudiosas da área da ciência, observando o comportamento humano, observando o comportamento da natureza, fazendo descobertas científicas e relatando para a sociedade que tinha acesso à informação. Então, o Aloísio era essa pessoa que estava tendo acesso a essas informações. E é por isso que ele pega o que estava acontecendo na realidade e coloca isso dentro de uma personagem. Pega uma ideia da ciência e coloca como característica de um personagem. Então, vou dar exemplo para vocês entenderem. Mas, antes disso, não confundam realismo com naturalismo. Tem muita gente que fala assim, o realismo e o naturalismo são a mesma coisa, só que um é mais exagerado que o outro. Não, não é isso, tá? A estrutura, a característica do realismo de Machado de Assis, que é o principal nome no Brasil, é uma crítica direta ao personagem, com uma vertente de análise psicológica. Então, é a psique humana, é o questionamento, são os sentimentos mais ruins, sabe? É uma análise crítica e psicológica do personagem. E você tem uma subjetividade. No naturalismo, você não pode dizer que o naturalismo é igual ao realismo, porque no naturalismo eu tenho zero subjetividade. Exatamente isso, Isael. O naturalismo não tem subjetividade alguma. Tudo é muito objetivo. Inclusive, eu tenho dificuldade, às vezes, até de trazer questões de semântica, de figuras de linguagem, como a galera gosta muito, porque não tem isso no livro. Não existe isso no livro. Existe, sim, aquelas 5 lá que eu falei numa aula minha, que até a Thais Maria, as meninas, fizeram um post, tá lá no Instagram do Pré-UERJ de Maricá, com as 5 figuras de linguagem que eu acho que podem cair na tua prova, tá? Mas fora aquelas 5 figuras, que eu já dei aula sobre figuras de linguagem, é muito difícil achar figuras de linguagem em naturalismo. Justamente porque o autor ele não vai trazer subjetividade nenhuma. Tudo é muito real. É uma crítica muito real, não tem espaço para subjetividade. Não é igual a poesia que você fala e declama. É objetivo, é preto no branco, é x, y, z, é matemático, tá? Naturalismo é matemático. Você vai trabalhar com a fisiologia do ser humano, com os aspectos inerentes à reprodução humana, influência do meio. Então, a gente não vai ter uma prova, não esperem uma prova cheia de figuras de linguagem. É claro que pode ter, e se tiver, vai ser aquelas que eu falei para vocês. Mas, fora isso, é crítica total e objetividade. Então, é um movimento estético que você não pode dizer que é igual ao realismo mais exagerado. Não. Realismo tem crítica à sociedade, análise psicológica, subjetivo. Naturalismo é uma crítica social com base na ciência, com aspectos da fisiologia humana, influência do meio, e que é totalmente objetivo, não tem nada de subjetividade. Tá bom? E é super exagerado, então tem muita hipérbole, tá? Fica ligado nisso. Então, vamos entender, esse slide aqui, ó, é muito importante para você anotar, tá? Por quê? Porque esse slide aqui, esses próximos, né, vão falar detalhadamente o que são essas teorias científicas. Então, vamos entender basicamente elas aqui, tá? Existem 3 que são principais, que são positivismo, determinismo e evolucionismo. São teorias científicas, tá? Então, você vai estudar na aula de biologia, na aula de ciências, de sociologia e de filosofia também.
Positivismo é a valorização da ciência. Determinismo é o comportamento que vai dizer como você se porta no meio social. Evolucionismo é a ideia de evolução. E assim por diante. Então, no romance, né, na narrativa de Aloísio, como que a gente vai ver essas credibilidades da ciência? A gente vai ver que o meio, que é o cortiço, vai direcionar os aspectos relativos à hereditariedade, ou seja, minha mãe é assim porque a minha avó foi assim, porque a minha bisavó foi assim, e assim por diante. Então, essa hereditariedade vai ser contornada por esse meio. Se aquela pessoa não sair, se aquela família permanecer naquele mesmo lugar, ela não vai evoluir, tá? Então, existe essa teoria aí. E nesse slide aqui, a gente tem a direção, por exemplo, de cada uma dessas correntes filosóficas, tá? E científicas. Então, por exemplo, o positivismo é do Augusto Comte. O que esse cara falava? Que tem que valorizar a ciência, que a ciência vai ser uma forma de compreender a sociedade. Em que circunstância eu vou ver isso dentro do livro? O comportamento humano, ó, passa a ser analisado como objeto de estudo. Então, se o Jerônimo, ele está ali, né, dentro de uma sociedade e ele está sendo influenciado por aquele meio, aquele comportamento dele é um comportamento do positivismo, que vai ser introduzido a partir de outra teoria que vai complementar a ideia, que é a teoria do determinismo. O determinismo é do Hippolyte Taine, que ele dizia o seguinte: comportamento condicionado por raça, aí tem a questão da pele, o meio, que é onde você vive, e o momento histórico. Então, para você determinar o comportamento social de uma pessoa, você tem que analisar essas três hipóteses: a cor da pele dela, onde ela vive e qual é o momento histórico. Por isso que o determinismo vai ser determinado dentro do cortiço. E muito importante. Então, quem é que determina o meio? Quem é que determina a relação das pessoas? É o cortiço. E é por isso que a gente, professor, né, diz que o cortiço é um personagem. Porque, nesse sentido, né, o cortiço ele vai ser o principal influenciador do comportamento, por exemplo, do Jerônimo. Eu não sei se está aberto aqui o meu... Deixa eu ver se está aberto aqui o meu... Acho que não. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Vê se vocês estão vendo na tela. Dá para ver na tela aí a edição que eu falei. Essa aqui é a edição que eu falei da Câmara dos Deputados, que eu usei hoje. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu sempre faço em todos os livros que eu uso, tá? Vou dar um zoom aqui. Quando você tem um PDF, você dá um Ctrl F. Já está até salvo, ó. Eu escrevi o nome do Jerônimo. Aparece o nome do Jerônimo 127 vezes, olha. Nas primeiras vezes que vai aparecer o nome do Jerônimo, ó, Jerônimo para servir a Deus. Ele está falando sempre do comportamento legalzinho do Jerônimo, ó. E o Jerônimo apresentou-se junto à mulher para tomarem conta da casinha alugada na véspera. E o Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas, não sei o quê. Aí, ó, sempre o Jerônimo... Aí você vai passando, ó. Jerônimo e Piedade achavam-se instalados, e a mulher preparava o almoço e tal, tal, tal. Sempre o Jerônimo aparecendo, ó, perto da mulher dele, ó. Viera da terra com uma mulher e uma filhinha antes pequena, vinda para o Brasil. Então, o Jerônimo sempre aparecendo como cara, assim, de família, ó. Jerônimo era perseverante, era observador, era dotado de uma habilidade. Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício, quebrador de pedra, lá da pedreira do João Romão. Então, ó, eles, nas primeiras aparições do Jerônimo, você vai dando aqui para baixo, né? Você vai vendo que Jerônimo era uma pessoa ok, ó. O Jerônimo, ó, ele tinha prestígio entre os moradores da estalagem, foi pouco a pouco se reproduzindo em seus novos companheiros com cortiço. Então, as primeiras aparições, ó, você vai ver um Jerônimo maravilhoso, ó. Jerônimo acordava todos os dias às 4 horas da manhã, fazia antes os dos outros a sua lavagem à bica no pátio,
Ele era um cara exemplar. Jerônimo só voltava à casa ao decair da noite, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe o jantar com alguma das comidas da terra deles. Ele era um cara presente, era um cara trabalhador. Ele acordava às 4 da manhã, ele só voltava de noite. Aí você vai dando enter, ó. Vai aparecendo outras figuras do João. Sempre foram convidados para ambas as mesas. Aí você vai dando enter. Dando enter. Quando você vai chegando numa certa parte, Jerônimo nada mais sentia, nem mais ouvia. Aí você vai vendo, ó. No dia seguinte, olha esse capítulo. Jerônimo largou o trabalho à hora de almoçar. E em vez de comer lá mesmo na pedreira com os outros companheiros, ele foi para casa. O que significa dizer o que aconteceu com Jerônimo nesse capítulo aqui, ó? Mal tocou no que a mulher lhe apresentou à mesa e meteu-se logo na cama, ordenando-lhe que fosse ter com João Romão, e lhe disse que estava incomodado e ficava de descanso naquele dia. O que a gente percebe aqui? A gente vai percebendo um novo João Romão. Um João Romão que antes era trabalhador, chegava, saía cedo, saía tarde. E logo depois, esse mesmo Jerônimo, desculpa, falei errado, esse mesmo Jerônimo, que era tudo de bom, ele foi, ao longo da narrativa, se corrompendo. Então, seu comportamento foi determinado pelo quê? Pelo meio. Não pela raça, porque ele era branco, mas pelo meio e pelo momento histórico. Então, o determinismo é esse comportamento social que está condicionado ao lugar onde você está. Se você está num lugar onde as pessoas só falam alto e xingam palavrão, você vai aprender a falar alto e xingar palavrão. Se você está num lugar onde as pessoas falam baixo e são educadas, você não vai se sentir à vontade de xingar palavrão e falar alto. Então, essa teoria ela é muito real. Ela determina o seu comportamento. Você não vai chegar, por exemplo, dentro da sua igreja e chamar o pastor, fala aí, bro! E gritar com o pastor ou com o padre, sei lá, com o seu pai de santo, né? Você vai ter um respeito para falar, você sabe que naquele momento você vai mostrar uma teoria comportamental. Então, esse meio ele vai ser determinado de acordo com o lugar onde você está, né? Então, essa é uma teoria. Outra teoria que a gente tem é o evolucionismo, que é do Darwin. Para quem é morador de Maricá, sabe, né? O caminho de Darwin. Darwin foi um cientista, um cara influenciado por uma ideia de evolução, da adaptação dos seres vivos. Então, ele foi passando por toda a costa do litoral do Rio de Janeiro e ele foi catalogando espécies de animais e vendo que em determinados lugares, a mesma espécie de animal, por exemplo, e isso foi até um professor de biologia que me explicou essa teoria, aquele animal ele vai se adaptar ao lugar onde ele está. Então, se ele está, por exemplo, uma ave, que ele até me deu um exemplo de uma ave, ela está num determinado local onde tem um fruto que é redondinho para ela comer de uma árvore, o biquinho dela vai ser, né, próprio para poder pegar aquilo ali. Mas se você vai andando e aquela árvore não existe mais, aquela vegetação não existe mais num outro lugar, aquela mesma ave vai se alimentar como? De outra forma. Então, ela se alimenta de outra coisa. Daí o biquinho dela, ao invés de ser pontiagudo, vai ser quadricular, vai se adaptando a esse local para comer aquilo que tem disponível na natureza. Então, a teoria evolucionista do Darwin vai experimentar essas diferentes situações para sobrevivência. Essa ave não vai morrer de fome. Ela vai se adaptar ao meio. Então, se naquele determinado local não tem a árvore que ela está acostumada a comer aquele fruto, ela vai comer outra coisa, porque ela não vai morrer de fome. Ela vai se adaptar. Então, isso é uma teoria evolucionista. E tudo isso está atrelado à ideia de que, lá no nosso cortiço, pronto, eu não tenho uma sociedade com emprego todo mundo certinho, então eu tenho um subemprego. O que eu vou fazer? Eu vou me adaptar, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, eu vou juntar minha graninha e vou tentar melhorar, eu vou me adaptar. É o famoso jeitinho brasileiro. Então, sim, a gente tem essa teoria dentro do cortiço. E outra teoria que a gente tem, né, do Lombroso, por exemplo, do Gobineau, né, Gobineau, que muita gente fala, são as teorias que buscam estabelecer hierarquias entre grupos, né? Então, daí a gente tem aquela questão lá do Miranda, né,
que vai argumentar ali quem tem mais referência, que aí é a teoria eugenista, né, que tanta gente falou no vídeo, a representação de personagens negros, como a Bertoleza, é sempre atravessada por estereótipos raciais, como a menina falou no vídeo, né? O grupo perigoso, né? São essas pessoas que viviam daquela forma, meio que à margem da sociedade. Nesse quadro, nesse slide, eu tenho um exemplo, né, do Jerônimo que eu acabei de falar para vocês aqui no livro, né? A gente tem um cara que antes era trabalhador, era disciplinado, era um homem de família, tinha um comportamento contido, mas o meio modificou o indivíduo. Então, ele passou a acordar mais tarde, foi para o almoço. Antes ele comia na pedreira e ficava até o dia acabar. Agora, naquele trecho que eu mostrei para vocês, o que ele fez? Ele volta para casa antes do fim do expediente, não quer comer a comida da mulher dele, exige uma opção de coisa, se torna um cara indisciplinado, um cara mal-humorado, um cara que maltrata a mulher. Então, ele se torna tudo de ruim. O cara que era homem de família passa a maltratar a mulher. O cara que era trabalhador, acordava cedo, chegava tarde, passa a acordar tarde e não ir trabalhar, e volta antes do horário do expediente. O cara que era disciplinado passa a ser preguiçoso. Então, a gente percebe que o melhor estereótipo perfeito nessa obra é o Jerônimo. E aí, isso tudo acontece depois que ele se aproxima da Rita Baiana, que, como eu falei para vocês na semana passada, é uma espécie de representação do Brasil. Então, quer dizer o quê? O português chega ao Brasil, tem contato com o brasileiro e incorpora novos hábitos. E é por isso, gente, que hoje, 2026, a gente ainda sofre preconceito fora do nosso país, e aí todo mundo olha para o brasileiro como um cara fanfarrão, como um cara que mente, como um cara que vai fazer coisas erradas. O maior título de exemplo que eu posso dar para vocês é a política de imigração que Portugal está adotando agora. Depois que os brasileiros começaram a ir para a Europa e colonizar Portugal de novo, né, como eles fizeram com a gente, que teve até aquela época do meme lá da Guiana Brasileira, eu que acompanho muito o jornal português e tenho muitos amigos portugueses, porque morei lá, estudei lá durante um tempo, a política de imigração mudou totalmente, assim, tá tudo fechado, as portas estão fechadas. E até os meus próprios amigos portugueses, né, que 10 anos atrás conviveram comigo e tinham uma percepção do brasileiro de uma forma, hoje esses meus amigos portugueses falam de outra forma dos brasileiros. Porque entraram muitos brasileiros em Portugal com esse jeitinho brasileiro de passar a perna nos outros, de roubar, coisas que, por exemplo, no Porto, na cidade do Porto, não tinha, por exemplo, roubo, começou a ter roubo, começou a ter furto, e muitas das vezes eram pegos brasileiros. Então, por causa, às vezes, de um, todo mundo paga. E aí a fama do brasileiro fica como? A fama de um cara que é falcatrua, que faz falcatrua, que é preguiçoso, que não gosta de fazer as coisas. Então, a gente não é isso. A sociedade brasileira não é assim. Mas por causa de uns e outros, todos pagam por aquela visão. Então, a gente estereotipiza, digamos assim, né, certos grupos por conta dessas teorias de comportamento científico, etc. A grande metáfora do naturalismo, tá? Eu já falei isso também em outra aula, mas eu quero reforçar. O naturalismo, né, vai falar sobre ciência. E não tem como eu não falar de ciência focando na ideia do Curtiço. Se o Curtiço é o lugar onde os personagens mudam as suas características, significa dizer que esse Curtiço ele é um objeto, ele não é um objeto, ele é um ser, né? Ele é descrito como um organismo vivo. O Curtiço ele vai ter verbos como assim, ó. O Curtiço cresce, reproduz, se transforma, influencia os seus habitantes. Então, o próprio narrador de Curtiço vai construir para a gente essa imagem de um organismo que é vivo. Por isso que a gente, professor, fala que o Curtiço é um personagem, porque ele tem vida própria. Então, ele não é um espaço físico coletivo, ele é um lugar de vivência, tá? Ele é um ser vivo. Então, foquem nisso. Outro ponto importante que tem na obra, zoomorfização. Eu falei isso, acho que lá na primeira aula, quando eu falei para vocês que eu fiquei com vergonha
na época que a minha professora na escola passou o cortiço para a gente ver o filme, né, no auditório da escola, que eu, inocente, né, fui vendo umas cenas e fiquei horrorizada, me enfiei debaixo da cadeira, de vergonha. É proposital essa zoomorfização, que é a animalização do ser humano. Que é tipo assim, você tá que nem eu, né? Já quase morri afogada. Quando eu vi a pessoa que foi me resgatar, eu percebi o quanto animal a gente é. Animal não no sentido de quatro patas, mas no sentido de que eu vou defender a minha vida, seja lá qual for a circunstância. Se você ficar dentro de um poço com a Samara durante, sei lá, uma semana passando fome, quando cai um pedaço de pão, você mata a Samara. E a realidade é essa, a gente mata para viver. Então, isso é uma teoria também, né, de zoomorfização. O ser humano, ele é animal em certas situações, né? Então, assim, eu não sei se já contei isso para vocês, mas quando eu tinha uns 14 anos, eu sofri um afogamento na praia aqui de Cambuinhas. E não, Cambuinhas não, Itacoatiara, que bate pra caramba, quem é de Niterói sabe. E eu, por mais que sou alta, né, eu peguei uma sequência de ondas que eu não consegui sair. E eu tinha 14 anos. Eu entrei em desespero, eu fui engolida por uma sequência de ondas que eu não sabia se eu estava para cima ou se eu estava para baixo. Quando eu consegui subir, eu já tinha engolido muita água. E foi assim, uma pancada tão forte que quando eu consegui subir e olhar para trás, eu estava muitos metros da praia. E a minha amiga, vocês têm noção, foi tão forte o que aconteceu, que a minha amiga que estava comigo, ela foi parar na praia sem biquíni. Ela perdeu o biquíni, assim, ela foi jogada, foi cuspida para areia e eu fui engolida e jogada para trás. Quando eu consegui sair, eu estava muito distante e batendo, batendo, batendo. Foi uma sequência assim, para, enfim, eu achava que eu sabia nadar, mas a minha mãe sempre falava, mar não tem cabelo. E nesse dia, né, eu tenho certeza que eu só não morri porque eu, primeiro, eu creio em Deus, né? E segundo, porque na época eu participava do coral da minha igreja e eu toco saxofone. Coisas que acontecem com o Thumb, né? Eu toco saxofone. E nessa época, eu sou uma pessoa que tem hiperfocos. Eu desenvolvo hiperfocos com muitas coisas. Então, quando eu desenvolvo hiperfoco com alguma coisa, eu hiperfoco muito. E eu estava muito hiperfocada em aprender a tocar. Então, eu ia para toda a aula de música e a gente fazia vários exercícios de respiração. O saxofone é um instrumento de sopro. Então, você tem que segurar o ar por muito tempo. E o meu professor, ele sempre falava assim, segura o ar por 4 tempos, solta por 4 tempos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E segura. E não solta o ar, e fica. E vai soltando aos poucos o ar. Nesses exercícios de respiração, eu ficava treinando tanto, 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 que eu cheguei a conseguir ficar, tipo, 2 minutos sem respirar. E guardando o ar para poder soltar na hora de tocar. Nesse dia, eu nunca pensei que a música poderia me salvar. Quando eu vi a terceira onda me engolindo, eu respirei todo o ar que eu pude e eu fiquei pensando no compasso da música, dentro da água, assim, bolando dentro da água. Uma coisa horrível. Quando eu consegui subir, né, eu estava muito fraca já de tanto que eu lutei ali para sair, que eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu fui resgatada de helicóptero. Tá? Coisas que só acontecem comigo, gente. Eu fui resgatada na cestinha. Nunca andei de helicóptero na vida. A única vez que eu andei foi para ser socorrida, senão eu ia morrer. Aí, quando o bombeiro ele veio para me pegar, o bombeiro, eu só me lembro do bombeiro falando assim: não me segura, porque senão vai morrer eu e você. E aí, por que eu tô contando isso? Porque quando eu vi o bombeiro, eu não queria saber. Eu agarrei o bombeiro com toda a força do mundo e o cara era desse tamanho. E eu percebi que ele teve que quase que me dar um mata-leão para eu largar ele, porque eu fiquei tão desesperada quando eu vi um cabelo para me segurar, que eu falei, cara, a gente é animal. Não, riam com respeito, mas é verdade. Hoje eu rio, mas na época eu fiquei muito mal. Então, assim, por que eu tô falando disso, gente? Por que eu tô narrando essa história? Porque nós somos seres animais. O cara tava indo me salvar.
mas eu agarrei no homem com tanta força que eu percebi que eu podia matar ele, mas só percebi isso depois. E aí a gente se toca que nós, seres humanos, homens e mulheres, somos animais. A gente vai querer salvar a nossa vida. E não interessa a vida de quem seja. Você vai lutar por você. Isso é zoomorfização. Isso é animalização. É a tentativa de sobrevivência. Não interessa como, mas você vai sobreviver. Entende? Então, a Luísa de Azevedo, ele coloca isso na narrativa, né? Que ele tem esse processo de animalização do instinto do ser humano da forma mais natural possível, tá? Gente, riam com respeito, mas foi bem ruim. Hoje eu rio, conto essa história com maior vergonha, mas conto, né? Mas, assim, realmente é um processo bem difícil. Hoje eu não entro em água nenhuma, eu moro em Itaipuaçu, eu não entro nesse mar, eu moro há 10 anos aqui, eu não entro nesse mar. A minha filha faz parte do projeto Marola, ela sabe nadar, entra no mar, mas eu não, nem baldinho eu tomo, gente. Eu tomei trauma, eu só entro em piscina e se eu alcançar o meu pé. Se eu não alcançar meu pé, eu nem entro. Então fica a dica para vocês, mar não tem cabelo, já dizia a dona Rosilene, minha mãe. Tá? Então vamos lá. Além do processo de zoomorfização, né, estamos acabando aqui para a gente fazer as questões, a obra também é produto do seu tempo, como eu venho falando lá desde o iniciozinho da nossa aula. A gente vai explorar, e vocês esperem muito, muito, muito questões que vão explorar estereótipos raciais, visões deterministas, hierarquização, a ideia de raça, do determinismo, do corpo. Vamos falar sobre exploração, sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre a condição de classes populares, como a gente viu no vídeo. Tudo isso é obra do seu tempo. Ah, Tami, mas aí só acontecia naquela época? Não, senhor, não, senhora. No livro, a maior experiência desse produto do meio é a Bertoleza aqui, ó, né? Que ela está relacionada a uma mulher escravizada, né? Uma mulher negra que foi escravizada, que foi explorada e que foi escrava de ganho, como a gente já comentou na aula passada. E a trajetória dela é uma trajetória triste de exploração econômica, ela é a representação do racismo, ela é a representação da desigualdade de gênero por ser mulher, uma mulher preta, ela é a representação de uma falsa liberdade. Então, isso aqui, ó, eu amo. Eu acho que a UERJ pode cobrar isso aqui, ó. Anota no seu caderno, falsa liberdade. A UERJ pode cobrar questões associando a ideia da Bertoleza com uma ideia da contemporaneidade, onde nós somos falsamente livres. Sabe qual é? A gente pode votar, a gente pode ir e vir, mas será que nós somos totalmente livres? Será que nós somos agentes da nossa própria vida, da nossa própria escolha? Ou será que não? Então, há um paralelo muito bom e produtivo com a imagem da Bertoleza no Cortiço e as muitas Bertolezas que existem hoje. Fala, Sara. Eu sempre fiquei com uma dúvida. A Bertoleza sabia ler? Porque quando você vai ler o livro, ela diz que o João Romão leu por ela o negócio da escravização. E eu fiquei me perguntando por que ele se deu todo ao trabalho de falsificar um documento, se ele só podia pegar um documento aleatório, caso ela não soubesse ler, e falar assim, você tá livre. Então, boa pergunta, Sara, mas vamos lá. Eu não sei se você viu nessa parte, talvez até seria interessante eu pesquisar na internet um documento para te mostrar. Ela não sabia ler, ela não ia à escola, era uma mulher escravizada, uma mulher do seu tempo. Poucos sabiam ler. Mas ela sabia reconhecer o símbolo da coroa. Então, era tipo eu não sei dizer o nome, mas sabe o carimbo real? Era um papel, igual hoje em dia tem, né? Você vai no cartório, tem aqueles documentos que é uma marca, tipo até um relevo, sabe qual é? Eu não sei o nome daquilo. Mas é um relevozinho que é um carimbo real. Isso, tipo um brasão. Então, ela via aquilo, né? E achava que aquilo ali era um selo. Ela sabia reconhecer aquele selo, porque era imagem, não era texto escrito. Então, ele pegou um texto, que era um texto mesmo, né? Um documento, e ele leu para ela como se fosse o nome dela, mas não era. Era um documento real, só que não era dela. E aí, quando ela viu aquele selo, aquele papel timbrado, aquele brasão, ela acreditou
que pudesse ser realmente a carta de alforria dela, tá? Então, não é porque ela sabia ler, não, é porque ela sabia identificar o símbolo da coroa, tá bom? Respondida a pergunta? Sim, obrigada. Nada, amor. João Romão e ascensão social. Quando a gente pensar no João Romão, não vamos pensar que esse cara era maravilhoso, né? Primeiro que ele não tem nada de maravilhoso. Mas ele é uma representação do cara que foi transformado pela condição. Ou seja, ele ascende socialmente, mas a riqueza dele está associada diretamente à exploração da Bertoleza, à fraude de documento, como a gente acabou de falar, à apropriação indevida, à exploração do trabalho da Bertoleza e de outras pessoas. Então, ele não pode ser comparado ao cara que trabalhou muito e ficou rico. Olha a meritocracia aqui. Nossa, ele trabalhou muito, por isso que ele conseguiu o que ele tinha. Não, ele foi um cara que fazia falcatrua. E ele conseguiu ficar rico por causa disso. Eu costumo dizer, inclusive, que você pode fazer um paralelo com o João Romão, com essa galera, esses influenciadores aí que explanam bet social, bet de jogo, né? Os caras enriquecem, não enriquecem? Mas eles enriquecem honestamente ou eles enriquecem a partir do sofrimento dos outros? Bota o João Romão aí como a bet nacional. Você vai entender. O Miranda, né? O Miranda, quando a gente fala de poder, a gente pensa que o Miranda ele não é melhor que o João Romão em nada. Mas tem um paralelo aqui que eu botei para vocês pensarem entre João Romão e o Miranda, tá? Que são dois personagens que vão estar muito atrelados a essa ideia econômica. Então, ó, dinheiro, dinheiro. Só que um quer dinheiro mais status, outro só quer dinheiro. Um quer prestígio, o outro só quer explorar. Um quer manutenção do que já tem, o outro quer subir onde não está. Um mora no sobrado, outro mora no cortiço. Um vive de aparência, outro tem um trabalho e acumulação. Então, tem um paralelo aqui para vocês comparem do João Romão e do Miranda. Essa obra, no contexto geral da sociedade, ela vai revelar, gente, todos esses tópicos aqui. E agora, preste atenção aqui que eu não vou falar para vocês. Olha, racismo, classe social diferente, trabalho, dinheiro, gênero, sexualidade, processo de urbanização, cultura, tudo isso revela que o cortiço funciona como uma espécie de laboratório social do Brasil oitocentista, dos anos 1800, tá? Alguém até falou isso, é um laboratório social. Agora, pasmem, tá? O cortiço e o Brasil atual. Se a UERJ te fizer pergunta sobre paralelo de contemporâneo versus problemas do cortiço, esses problemas que estão aqui na tua tela permanecem. São problemas que saem desde a construção do cortiço e permanecem até hoje. Então, para mim, esse tópico aqui, esses 5 tópicos, são os principais problemas que nós temos no cortiço e no Brasil atual. E a título de exemplo, eu trouxe nesse slide essa imagem aqui, tá? Não vamos ter, assim, temos o cuidado de dizer que o cortiço não é sobre o crescimento, o nascimento das favelas atuais. A gente tem que entender que a obra ela pode ser relida à luz de problemas que ainda permanecem. Então, não é a favela. São os problemas que nascem naquele momento, que se perpetuam ainda nas favelas hoje. E aí, esse mapa aí do Poder 360, que eu tirei do site para mostrar para vocês, pasmem, tá? Esse mapa aí com essas porcentagens de problemas sociais no Brasil, elas são de fevereiro desse ano. Então, o levantamento que foi feito aí é que o maior problema para o brasileiro hoje está na segurança pública, na saúde, na inflação dos produtos, na educação pública, na geração de emprego, de renda, são esses que estão aí na ordem. Todos esses problemas são reflexos de problemas dos anos 1800. Né? Se você não tem segurança pública, por quê? Porque você tem pessoas em situação de desigualdade social. Se você não tem saúde pública, você também não tinha lá no cortiço, porque era um lugar totalmente insalubre e continua insalubre hoje, porque há muitas residências que permanecem nesse contexto de insalubridade. Então, problema que permanece hoje na sociedade. Pensem dessa forma, tá?
Educação pública, ó, é o quarto item aqui. As pessoas naquela época não tinham educação pública e continuam não tendo hoje. Então, paralelo entre literatura e sociedade atual. Aqui a gente tem um paralelo final, né? A sociedade que influencia a literatura e a literatura que também influencia a sociedade. Então, uma está influenciando a outra, tá? A gente tem um paralelo que eu gostaria que vocês parassem aí para poder pensar nessas influências, tá? Porque a nossa aula hoje é sobre literatura e sociedade. Esse mapinha mental de literatura e sociedade, que bonitinho, olha o que o chat fez pra gente. Eu adoro esses mapinhas que ele produz para mim. Com base em tudo que eu falei na aula, tá? Vai para vocês separadinho, depois vocês dêem um zoom para ficar bem bonito, colocar aí no caderno de estudos de vocês. Vocês vão analisar toda a nossa aula hoje nesse mapa, ó, que é o resumo total da aula, ó. Desde o contexto histórico ao contexto científico, a produção do espaço social, a produção do cortiço, a economia, os personagens, a raça, o meio. E, por último, para fechar aqui esse slide, para a gente ir para as perguntas, tá? Os 4 grandes movimentos presentes na aula de hoje, tá? Nós falamos, então, no início da aula sobre tempo, contexto histórico, estética, que tem a ver com o movimento do naturalismo, a ciência, a sociedade que determina todos esses espaços sociais e físicos, e a recepção aí de tudo isso atrelado ao século XXI, que é o nosso contexto atual, tá? Então, depois dê uma olhadinha nesse material. Partiu questões? Bora fazer as questõezinhas agora? Preparados e preparadas? Vou mudar o slide aqui, tá? Antes de mudar o slide, não esqueçam que eu tenho um e-book, tá, galera? 65 questões inéditas, bem elaboradas, não são tão simples quanto essas de hoje, com gabarito comentado, sobre vários tipos de assuntos, ou seja, um pouco de cada assunto que a gente tem trazido aí dentro do edital. Então, compra, façam e vamos que vamos. Agora, bora para as questões, tá bom? Gente, questão 1. Tem um recorte aqui, tá? Página 16, naquela edição que eu falei para vocês. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. No romance, a caracterização de João Romão associa sua trajetória de ascensão econômica à transformação do próprio modo de perceber o mundo. Sua obsessão pela acumulação ocorre paralelamente ao crescimento urbano e também à valorização das propriedades no entorno do cortiço. A construção dessa personagem permite compreender a relação entre literatura e sociedade por qual motivo? Vamos pensar na construção do João Romão. O que permite a gente entender a literatura e a sociedade dentro dessa perspectiva do João Romão? Alternativa A, B, C ou D? Podem colocar no chat. Leiam com calma. Beber uma água. Todos de A? Perfeito. Letra A. Essa construção do João Romão com a ideia de literatura e sociedade agora fica muito claro para a gente depois da aula, né? Evidencia uma ascensão econômica que está relacionada à exploração e à acumulação, tá bom? Então, vamos sempre pensar no João Romão dessa forma, é o cara que se aproveita. Acabei de falar disso agora, né? Questão 2. Leia o contexto do trecho. Tá? A banca pode fazer isso também, colocar um fragmento, alguma coisa sobre algum personagem e fazer perguntas. Jerônimo chega ao cortiço trazendo hábitos, valores e costumes associados à origem portuguesa. Posteriormente, sua convivência com aquele ambiente e sua aproximação com Rita Baiana contribuem para uma mudança de comportamento. O romance constrói essa transformação por meio de uma perspectiva segundo a qual o ambiente exerce forte influência sobre o indivíduo. A situação descrita, ela constitui um exemplo da estética naturalista por qual motivo? A situação que
o Jerônimo vivenciou, que eu coloquei até para a gente pesquisar. Essa situação descrita aí, ela pode ser considerada naturalista por qual motivo? Todos de B? Muito que bem. Então, a gente tem um comportamento humano aproximado da narrativa determinista. Se eu fosse fazer uma pergunta assim, qual teoria científica que está associada a esse contexto? Você não pode esquecer, é determinista. Não vai colocar positivismo, não vai botar cientificismo, bota determinismo, tá? Jerônimo, determinismo. Não esqueçam disso. 3. Leia o trecho. À proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando cômodos desalugados. Del Porto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. Olha o que nós falamos no vídeo, né? As pestes, as coisas que aconteciam por conta da saúde. O número de hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas. E as mulheres iam despejando crianças com uma irregularidade do gado procriador. Olha essa frase, né? Ela é pesada, né? Gado procriador. A gente está falando de mulher como animal. Aquela que, sabe, derrama ali um filho, né? Ela não pare um filho, ela joga um filho. Ao longo do romance, o cortiço é descrito por imagens de crescimento, de reprodução, de aglomeração e de movimento. Seus moradores parecem integrados a uma dinâmica coletiva, que ultrapassa a trajetória individual dos personagens. Essa narrativa, essa estratégia narrativa de associar aglomerados, né, de crescimento, contribui para o quê, gente? Coloquem a resposta no chat. Muito bem, construir o espaço como uma espécie de organismo coletivo. Agora você já ficou ligado, né? Toda vez que você pensar no espaço físico desse lugar aglomerado de pessoas, cheio de coisa, crescendo, né? Pensa que o espaço físico do cortiço é um organismo vivo, é como se fosse uma pessoa, né? Então, uma pessoa está parindo, todo mundo vai parir. Uma pessoa está tossindo, todo mundo vai tossir. Então, esse lugar, ele constrói uma espécie de organismo que influencia e que organiza a vida de todos os nossos participantes dele, né? Questão número 4. Leia o comentário crítico presente neste material. As escalas de valor racial estão demarcadas na narrativa. Escalas de valor racial. Olha aqui. A análise crítica do romance chama atenção para o fato de que diferentes grupos raciais são hierarquizados na narrativa, ainda que todos estejam submetidos, em maior ou em menor grau, à lógica naturalista da animalização e do determinismo. Então, a gente tem que pensar o quê? Branco, preto, amarelo, pardo, imigrante, não imigrante, todo mundo está animalizado e determinista. Só que um está aqui, outro está ali, e por aí vai. A partir dessa perspectiva, uma leitura adequada de O Cortiço deve... Coloquem a resposta. Muito bem. Relacionar a representação racial, letra D, às concepções científicas e sociais. Então, o que a gente tem que pensar? Falamos de raça, etnia, né? Cor, tá todo mundo no mesmo balaio. Só que qual a diferença? A diferença é que o branco, pela cor da pele, ou o pardo, sempre vai ter prioridade à frente de uma pessoa negra na narrativa por conta da questão histórica da escravidão. Então, por isso que no contexto da pergunta está em maior ou em menor grau, mas todos estão animalizados e determinados. Tanto é que, por exemplo, o caso da Estela, ela é branca, ela é da elite, mas ela não sucumbe aos desejos sexuais dela. Então, em vários momentos da narrativa, você vai ver uma Estela totalmente animalizada, que está ali focada no fogo e no ardor sexual. Então, ela é como se fosse sabe, cachorro de rua que fica
né, tendo relações no meio da rua. É tipo isso. É uma visão animalizada. Não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é parda. Todo mundo vai ter o seu momento de animalização, só que em menor proporção por ela ser branca e a questão da raça interferir bastante nesse contexto, tá bom? Questão 5. Vamos ver o recorte. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. O que isso quer dizer? No início da narrativa, João Romão conquista a confiança de Bertoleza e passa a administrar os recursos financeiros. Posteriormente, ele produz a carta falsa que nós sabemos. A relação entre as personagens evidencia o quê? Qual é a nossa relação de Bertoleza com João Romão? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Estou gostando de ver a participação de todos vocês. Muito bem. Letra A. A articulação entre a exploração econômica, entre a desigualdade racial, não esqueçam disso, tá? E entre as relações de poder marcado pela escravidão. Então, tudo isso é o que nós falamos no início da aula, sobre a questão temporal, né? Quando eu falo do tempo, eu estou falando de uma construção de uma sociedade que tem a exploração econômica, mas que também envolve a desigualdade racial, e é por isso que a gente não pode fugir da aula de história, porque o contexto histórico de abolição, independência, processos de desigualdade, tudo isso marca, né, um momento importante da narrativa, tá bom? Então, perfeito, letra A. Questão 6. Leia o trecho. Decrescia também o número das lavadeiras, e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Vamos pensar o que essa palavrinha quer dizer para a gente. Em determinado momento da narrativa, João Romão modifica o perfil do espaço que controla. Ele vai aumentar preços, ele vai substituir antigos moradores por grupos socialmente mais valorizados, e ele passa a restringir o acesso aos imóveis. Então, é aquela coisa, né? Eu te dou aqui, mas se ele começou a melhorar um pouquinho, ele vai, tirando. Então, a transformação do cortiço, nesse sentido da narrativa, permite interpretar o espaço como o quê? E aí? Como que a gente pode imaginar agora o espaço do cortiço no momento em que aristocratizava-se? Muito bem. Letra B. Expressão de um processo de valorização imobiliária. Quando eu começo a ter um pouquinho, né, de pessoas com um pouquinho melhor qualidade de vida, eu também quero mostrar ali que o meu lugar está melhorando. Então, eu não vou querer aceitar uma pessoa em situação de rua se eu posso aceitar uma pessoa que tem um emprego. Por mais que não seja o melhor emprego do mundo, mas é um emprego. Então, o João Romão ele tem essa visão totalmente de patrão mesmo, né? Questão 7, está acabando. Leia o contexto apresentado pelo material crítico. Vamos lá. O Rio de Janeiro do período era atravessado por manifestações culturais negras, como samba, batuques, né? Aquela parte que a gente sabe da Rita Baiana. Festas religiosas, enfim. Muitas dessas práticas eram perseguidas ou criminalizadas pelo público. Considerando a relação entre literatura e sociedade, que é o tema da aula de hoje, a presença dessas manifestações em O Cortiço pode ser compreendida como? E aí? Observando a relação entre literatura e a nossa sociedade. Perfeito, letra C. Vocês estão afiados, hein? Tá vendo como uma aula bem explicada teoricamente na hora das perguntas fica tudo fácil? Tá molezinha? É isso. Representação de práticas culturais entre formas de sociabilidade que permitem compreender tensões raciais, que até hoje a gente tem, né? A gente sabe que capoeira, roda de samba, algumas festas religiosas, todas elas sofrem com muitos preconceitos até hoje na literatura. Inclusive, pode cair até uma pergunta fazendo esse paralelo, tá?
entre contemporaneidade e o cortiço. Vocês vão perceber que tudo aquilo ainda permanece hoje como uma manifestação que sofre, né, problemas aí relacionados a essa concepção. Está acabando. Leia o comentário. As leituras do século XXI comprovam sua atualidade. A permanência de um cortiço como objeto de leitura, escolar e crítica demonstra que os sentidos de uma obra literária não estão completamente determinados pelo momento da sua publicação. Nesse sentido, a relação entre produção e recepção permite afirmar o quê? Coloquem a respostinha para mim aí. Letra B. Gente, eu acho que essa é a letra D. Eu tô confusa. Deixa eu ler de novo. Acho que é D. As leituras do século XXI comprovam sua atualidade. A permanência de um cortiço como objeto de leitura escolar e crítica demonstra que os sentidos de uma obra literária não estão completamente determinados pelo momento da sua publicação. Ou seja, a gente pode perceber que a relação entre produção e recepção não, tá certo. Novos leitores podem produzir novas interpretações. Achei que podia ser a D. Sem que isso elimine a necessidade de compreender o contexto original da obra. Perfeito. Tá certo, gente. Letra B. Questão 9, vamos lá. Tá acabando. E ali, ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos em mangas, o cortiço 108, de camisa, ali era o senhor barão. A fantasia de João Romão revela que sua ambição ultrapassa a posse do dinheiro. Ou seja, a gente sabe que João Romão ele tinha dinheiro, mas ele não tinha o glamour, né? Lembra aquele personagem? Me falta-me o glamour? Ele passa a desejar reconhecimento, distinção, classe, espaços socialmente inacessíveis. Essa passagem permite compreender que a trajetória da personagem representa o quê? Perfeito! A tentativa de converter poder em prestígio social. Então, é aquela velha história, falta-me o glamour. Pode ter dinheiro, mas se não tem glamour, meu filho, não vai entrar. Então, esse é um problema. E quando ele chama senhor barão e bota a fantasia de senhor barão, a gente sabe que é essa tentativa. E última questãozinha, vamos lá. Uma obra literária pode denunciar determinadas estruturas sociais e, simultaneamente, reproduzir valores, preconceitos e formas de características do período. A crítica contemporânea ao romance justifica, né, essa ação contraditória. A partir desse princípio, a leitura mais adequada do cortiço é aquela que... Então, no princípio, qual o princípio que a gente está falando? O princípio aí das obras literárias e estruturas sociais. Qual respostas vocês marcariam? Uhul, galera! Ó, eu acho que a maioria aí, todo mundo gabaritou, hein? Perfeito, vocês acertaram, ó. Gabarito comentado no mesmo material, tá? Explicaçãozinha por que é cada uma, tá bom? E aí depois você, ó, a letra D eu acho que estava errada, ó. Era 8, era a letra D mesmo. Depois vocês olham a correção, tá bom? Pra gente ver direitinho. Dica final da Super Profitame: conhecimento sobre literatura e sociedade é a gente pensar que a obra retrata a sociedade? Sim, mas ela não retrata apenas a sociedade, tá? A obra ela é uma representação artística que é produzida em um determinado contexto histórico, ou seja, tempo,
vai incorporar valores e conflitos do seu tempo para adquirir novos sentidos, e tudo isso vai mudar a nossa forma de pensar, tá bom? Então, suba um nível aí nesse sentido de que a gente precisa articular tudo isso juntos, que não dá para fazer isso de forma separada. Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar depois comigo lá no meu Instagram, manda uma mensagenzinha, deixa sua curtida nesse vídeo, apareçam sexta-feira, não esqueçam a aula de redação. Quem assistiu a aula de redação sexta-feira, eu vou ler o parágrafo introdutório no início da aula, de quem fez, tá bom? Não esqueçam que esse tema é muito importante, tá? Entender a concepção de história, de contexto. Assistam o vídeo na íntegra, aquele que eu mandei no início da aula, tá? Que ele é muito bom para vocês entenderem aí a história do Rio de Janeiro, tá bom, meus amores? Obrigada pela presença de todos vocês até o final. Fiquem com Deus e até sexta. Tchau, tchau. Professora, Oi, querida. é só uma dúvida. Lá no final, eu fiquei em dúvida. O Cortiço, ele se reconstruiu porque o João Romão, ele vai continuar com essa ideia de expansão do Cortiço agora que ele é meio que aliado do Miranda? Então, o Cortiço no final, ele não vai se construir, ele vai tomar uma outra proporção, mas ele vai continuar ali determinado no seu meio. Mas eu posso trazer isso na próxima aula para você, tá bom? Tá, obrigada. Beijo, tchau.